Eu sou a Aline Kohler Bento, eu sou formada desde 2011, então já está fazendo um tempinho, mas trabalhei muito em clínica e tanto no hospital, assim, também entra como mãe de dois, como várias experiências, principalmente relacionadas, eu tive uma vida inteira de transtornos alimentares, então durante todas essas experiências, tanto de parto, quanto de poder ter ajuda de muitas mulheres durante a minha vida inteira, bem dizer, né? Mas durante todo esse meu processo de tratamento, me fez criar como propósito, assim, trabalhar de alguma maneira que mulher possa ajudar outra mulher. E é isso que eu trabalho com muito amor em relação a gente poder se ajudar e foi na fisioterapia pélvica realmente que eu pude encontrar dentro da minha profissão forma de empoderar, porque eu acredito que não há empoderamento maior para as mulheres e na verdade, para as pessoas, mas principalmente para as mulheres, a gente trabalhar com uma sexualidade bem resolvida e também com uma gestação bem resolvida, que bem no fim a gente vai ver que está relacionada de alguma maneira também, né? Inclusive também assim um parto, você pensa mulher que consegue gestar, que consegue parir, também ajuda a empoderar e se sentir muito mais dona de si. Então, eu trabalho realmente com esse propósito, né? E hoje eu já fiz vários cursos de aperfeiçoamento, eu atendo basicamente saúde da mulher, apesar de eu ser pós-graduada em fisiopélvica, que atenderia homens, crianças, mas eu atendo somente mulheres, eu sou apaixonada por saúde da mulher. E tenho aperfeiçoamento mais ainda na linha de obstetrícia e de sexualidade, que são, assim, as minhas paixõezinhas. Mas, claro que eu tenho também questão de incontinência urinária, a gente trabalha com geral. Certo? Um pouquinho do que é a pelve. Claro que ninguém precisa sair mestre em anatomia aqui, mas eu acho que é primordial a gente conhecer e ter informação do seu próprio corpo para a gente poder entender, tomar decisões, enfim, né? É que essa pelve, ela não tem muito movimento. Para a gente buscar esse movimento, ele vai ter um movimento primordial durante o parto, né? E é onde que realmente tem movimentos grandes que seriam chamados anotação e contranotação. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Mas é importante a gente entender que a gente vai ter que ir buscando movimentos de lombar, de quadril, para a gente criar movimentos e melhorar. Depois a gente vai entender por que é tão importante, né? E aqui, vista de cima, o assoalho pélvico. Eu gosto de falar como se ele fosse uma bacia com fundo elástico. Então, ele tem que estar muito bem funcional para poder fazer as funções deles, que eu vou falar bem direitinho daqui a pouquinho para vocês. São 13 músculos e são muitas vezes ligados, a gente vai ver que assim que eles não são somente ligados em partes duras, às vezes eles estão ligados em partes... Opa, voltou aqui. Em partes moles também. Então, assim, ele precisa estar bem funcional para que a gente consiga tanto uma gestação, parto. Vamos seguindo aí para não... Então, vamos só voltar antes da gestação e pensar um pouquinho de quais são as funções do assoalho pélvico, né? Tem funções super importantes para o tamanho dele. As mais importantes, né? As que se sobressaem extremamente, segurar os órgãos pélvicos. Então, a gente tem aqui, ó, o reto, que é o intestino, né? O útero, senta grávida. Então, a gente depois tem que pensar num bebê, né? E aqui uma bexiga. Tem a função esfincteriana, que seria segurar o xixi e o cocô, né? É muito importante, ele está muito relacionado também com a função sexual, função de prazer sexual, com o orgasmo. A gente consegue ter um trabalho bem bacana melhorando o assoalho pélvico, né? E além de estabilizar o corpo em vários movimentos. Então, assim, eu quero só dar um panorama geral para depois a gente entender a função dele no parto e como é que a gente vai ter que trabalhar com o parto em geral, né? E quando fala em assoalho pélvico, outra coisa super importante, que eu vou só dar uma pincelada aqui, porque eu sei que tem gestante escutando também, é super importante, a gente precisa pensar em abdômen também. Então, assim, músculo de respiração, músculo de assoalho pélvico e abdômen está muito ligado. E o que acontece normalmente quando a mulher descobre que está grávida, né? A maioria quer já mostrar essa barriga de cara, né? E acaba esquecendo de pensar na função efetivamente dessa função abdominal. Por isso que é importante a gente entender que tanto o assoalho pélvico quanto o diafragma, que são o músculo da respiração, estão muito ligados também com o abdômen. E onde é que entra essa questão? A gente precisa falar um pouquinho também sobre diástase, bem rapidamente, não vou me estender porque eu sei que também não é parte do tema, mas eu acho que ele é primordial falar, porque se a gente desaprender a respirar na gestação, que acontece com grande parte das gestantes, a gente começa a respirar só aqui em cima, não tem essa estabilização, né? Não usa essa musculatura para estabilizar o movimento, acaba depois da gestação, tanto durante, mas depois, tendo dificuldade dessa musculatura, que ela é juntinha. Ela precisa, para a mulher gestar, separar, ou seja, a gente fala... O nome disso aqui seria diástase, vamos pensar, né?
Então, depois do parto, se essa mulher não tem essa musculatura funcional, tende a também ficar com uma diástase. E essa diástase, que é essa separar até essa musculatura, se ela não volta corretamente, também pode depois sobrecarregar tanto o assoalho pélvico. Então, assim, daqui a pouco a mulher ter incontinência urinária. Então, é super importante, meninas, a gente tá sabendo respirar também durante a gestação, tá? Sei que não é o tema principal, mas eu achei importante e relevante falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, o que a gente precisa saber antes de parto, né? Pensando assim em gestação. Existe um pico antes, um pico de um hormônio chamado relaxina, que é uma substância bem importante que permite que os tecidos fiquem mais frouxos. Então, muito antes da barriga crescer, a gente já tem esse pico. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente tá fazendo atividade física, quer se fazer assim uma gestação super saudável, só que às vezes vai fazer um alongamento, por exemplo. Com essa relaxina, a gente tem uma chance muito grande, dependendo do alongamento feito de maneira errada, de estar lesionando. Então, temos sempre que cuidar, sim, com exercícios durante a gestação. Ele precisa ser feito, mas de maneira muito correta, né? De uma maneira certa, certo? Outra coisa também importante falar, ter já o assoalho pélvico funcional. E o que seria funcional, né? A gente tem a musculatura. Ela tem que saber contrair, relaxar e tem que saber manter essa contração de forma correta. Então, o que seria essa contração? Acho até importante, né? A maioria dos pacientes chegam dizendo, não, eu sei contrair. A gente vai ver e a contração está muito errada, né? Muitas vezes a pessoa faz força de expulsão em vez de contração, ou às vezes mexe até a sobrancelha, mas não vai conseguir mexer assoalho pélvico. Por isso que é muito importante a gente conseguir trabalhar de forma correta, né? Sei que nem todo mundo tem acesso e consegue ter fisioterapia pélvica durante a gestação, mas a gente precisa, pelo menos, ter uma informação do que é essa contração. E a gente pensa hoje a contração, jamais segurar xixi, que ainda fala, segura xixi, não façam isso, né? A gente tem que pensar em como se fosse uma força tipo de segurar o pum, que é muito ligada, né? Tanto o ânus quanto a vagina, como essas musculaturas são muito juntas uma da outra, então a gente consegue trabalhar pensando nessa força de segurar um pum e tentar não mexer bumbum, tentar não fazer muita força com barriga, né? Pra gente conseguir ter esse assoalho pélvico funcional. Outra coisa importante, que não é só contrair. Muitas mulheres, eu recebo muitas em consultório de verdade, chegam com dor nesse assoalho pélvico também. Porque é uma musculatura que, como a gente viu ali, né? Pensa, ela já tem uma função super importante, que é de segurar ali musculatura, segurar órgãos pélvicos, enfim. Imagina com um bebê ali em cima, com toda essa questão hormonal. Então, às vezes, ela tá muito tensa. Então, a gente tem que aprender a relaxar também, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Se a mulher tem muita dor, tem que tomar um cuidadinho, tá? Como eu tô falando com gestantes, que eu achei que seria bem relevante a gente estar falando sobre essa contração, né, durante a gestação, mesmo porque isso vai diminuir chance de incontinência urinária. E se tem alguém que perde xixi durante a gestação ou que está no pós-parto perdendo xixi, preciso falar que não é normal, já mostra que tem uma disfunção nesse assoalho pélvico, né? Vai diminuir bastante a chance de prolapso, que é essa queda de órgão, bexiga baixa, né? Útero, às vezes caído, né? Depois do pós-parto, e além de permitir um retorno na vida sexual muito mais tranquilo depois do parto também, certo? Outra coisa que eu também achei relevante falar, antes de falar diretamente sobre parto, é que tem uma coisa que evita a laceração, que é comprovado, que é científico, é a massagem perineal. Não sei se as meninas costumam passar alguma orientação de massagem perineal, porque ela tem que ser feita hoje de maneira muito correta, né? E quando se fala de massagem perineal, eu já vi gente falando em todo dia, e não. Na verdade, a massagem perineal tem que pensar que quanto menos é mais. Ela é super importante que faça. A gente faz assim 2, 3 vezes no máximo por semana. E é ela que vai permitir, de fato, diminuir a laceração. Não sei se todo mundo sabe o que é laceração, né? Que é aquela... um corte, né? Uma lesão na musculatura pélvica. É o que vai realmente comprovado que diminuir a chance, além de posturas adequadas, né? Partos de fatos respeitosos, é essa massagem perineal. Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso até passar por cima como é que funciona essa massagem, tá? Já adianto que ela é bem chatinha, não é gostoso, assim, mas é necessário, né?
E além de tudo, né, a gente consegue trabalhar o corpo durante a gestação de forma correta. A gente tem que pensar que se a gente consegue aumentar um pouco o tamanho, né, essa mobilidade pélvica, aumentar o tamanho, o espaço do neném, ele consegue encaixar melhor, né? Então, assim, os nossos doutores estão aí, eles podem me corrigir também se eu estiver errada, né? Mas a gente entende que para um parto ser bacana, é muito mais importante que o neném, além de peso, de qualquer coisa, exceto raras exceções, é muito mais importante de que ele tenha que o neném esteja bem encaixadinho, né? Que a gente consiga estar com essa articulação bem trabalhada, né? Que é a pelve, né? Com as articulações bem trabalhadas e que o neném consiga encaixar de forma correta. Então, exercícios pélvicos feitos de qualidade também vão auxiliar tanto no fato de reduzir dor, né? E também conseguem auxiliar no parto. Então, a gente consegue diminuir, às vezes, significativamente a sensação de dor, se usados corretamente também esses movimentos durante o parto, né? E o tempo de trabalho de parto, se usado corretamente. Eu espero conseguir passar algumas informações que possam ajudar e ser relevante também nesse sentido, porque se a gente for pensar, o parto, de fato, é um evento que a gente fala muito de biomecânica também, ele tem várias outras funções, né? Mas biomecânica, e o que seria isso? É o nosso corpo, né? Que vai trabalhar o nosso corpo junto com o neném, eles vão se encaixar, né? Eu adoro tem um professor meu que fala, eu achei ele uma fala fantástica, assim, a gente tem que entender o parto como se fosse uma porca e um parafusinho, assim, o neném vai rodando ali, né? A gente tem que conseguir trabalhando dessa forma, né? Outra coisa também que, algumas coisinhas assim, já vou chegar no parto, mas eu acho importante a gente falar, né? Então, assim, quando descobre a gestação, vou ter uma vida super saudável, então, sim, é super importante praticar atividade física. Se já faz, é super importante, se não tiver contraindicações, mas já começar a pensar em reduzir carga, né? A gente tem que entender que gravidez não é doença, mas ela é limítrofe. A gente vai ter muitas coisas que vão tanto limitar e vão estar em limites, às vezes, de poder dar algumas, assim, de alguma maneira, se for fazer coisas erradas, podem acontecer complicações. Então, a gente tem que já pensar em diminuir a intensidade. Tenho muita gestante que quer fazer tudo, que quer dar conta de tudo, e calma, não precisa. Vamos já começar a diminuir um pouco esse ritmo, né? Claro que tem algumas que precisam sair do sofá também, tem os dois lados, né? Mas acho bem importante, né? É muito importante já na gestação a gente pensar em falar em treinos respiratórios, né? Tanto para aumentar, a gente viu que o assoalho pélvico, o abdômen e essa respiração andam juntos, e tanto que respiração e parto são, assim, primordiais, eu acho extremamente importante. Porque tanto para o puxo, que é o horário ali, a hora de fazer força, essa respiração vai ser super importante, né? E também para a gente conseguir manter um dos grandes motivos de desistência de parto é a fadiga materna, que é o cansaço de mãe, né? Então, assim, a mãe não consegue porque está muito cansada. Então, esses treinos respiratórios vão ajudar também a mulher a não ficar tão cansada, saber respirar corretamente. E vou falar sobre isso, espero que ajude alguma coisa também, né? Então, a gente viu, é super importante fazer exercícios específicos, né? Então, os exercícios de mobilidade pélvica de forma correta vão reduzir dores, otimizar espaço do bebê, auxiliar no encaixe do bebê para parto. A gente tem vários benefícios aí, tá? Me coloco super à disposição de falar sobre esse assunto também, que é a parte de pré-natal que eu faço. Então, e a gente também agora vai falar um pouquinho sobre parto, que é o que eu vim de fato falar e que eu acredito que a maior parte das pessoas estão esperando, né? Mais sobre esse assunto. Mas eu acho relevante e eu não consigo falar de parto sem falar no antes, né? A gente tem que falar um pouco de cada. Então, vamos lá, né? Primeiro ponto que eu gosto de falar para todas as minhas pacientes é que parto é muita entrega, né? A gente tem que pensar, eu trabalho com sexualidade, adoro trabalhar com sexualidade e gestante. Você vai olhar, não, tese não tem muito nada, não tem muita coisa a ver. E na verdade tem sim, né? O parto, alguém consegue chegar no orgasmo, por exemplo, pensando numa louça para lavar, pensando na roupa, ninguém vai conseguir, né? E o parto é exatamente a mesma coisa. Se você não tiver entregue naquele lugar, disposto a se entregar para aquela situação, a tendência é do negócio ser muito mais demorado, às vezes de nem evoluir de forma correta. Então, é super importante que a mulher se entregue. Então, e como é que é a maior forma de se entregar, na minha visão, né? É tendo informação, é sabendo o que está acontecendo, é confiando na equipe, por isso que é tão importante as doulas, né? Tão abençoadas a gente saber que tem esses médicos que a gente tem aqui nesse grupo que, de fato, os dois foram muito especiais, importantes aí para mim, na minha última gestação, principalmente. Não sei se vão lembrar, mas a minha gratidão vai ser eterna. E entender que os hormônios também que liberam na gestação vão também ser liberados
no parto são mesmo os hormônios que também são liberados no orgasmo. Olha que loucura, né? São sensações diferentes, mas tem que ser muito entregue, né? E é um momento do casal, sempre, né? Então é super importante a participação de pai ou de uma rede de apoio, de fato, né? Confiável, mas quem vai mandar é a mulher. Quem vai ter que entender, quem vai ter que ser dona ali do momento tem que ser a mulher. Vou começar explicando, eu não sei como é que tá a informação do grupo, assim, em relação ao parto, o que é parto. Vou explicar da minha forma, do meu entendimento. Acho que a imagem ficou tão ruim aqui, ela não é tão ruim, não sei se é porque ficou grande, mas ela tá meio ruim aqui, né? E vou explicar um pouquinho do como agir, do que fazer em cada fase de parto também. Acho bem bacana, até para a gente entender diquinhas que possam facilitar, né? Vão ter posturas? Vão ter posturas. Não vou conseguir passar exatamente aqui? Não. Eu faço isso bem direitinho em aulas de parto com as minhas pacientes, né? Mas o que eu puder ajudar, eu estou entregue aqui para o que a gente puder acrescentar, né? A gente divide o trabalho de parto em 4 fases. A fase latente é bem complicado porque ela pode durar muito tempo e não é dolorido, assim. A gente tem que entender que, a mulher ficou, história, essa mulher ficar 1 semana em trabalho de parto. Calma, o trabalho de parto não foi ativo. Por isso que é tão importante a gente entender o que está acontecendo. Eu vou explicar direitinho o que acontece em cada fase e o que a gente tem que fazer depois também, né? Temos a fase ativa, que é onde realmente ocorre a dilatação do colo do útero. E temos o período expulsivo, que é onde a gente vai ter aquela vontade de fazer força. Eu vou explicar direitinho cada fase, só para a gente entender. E a dequitação, que é a saída da placenta, né? Gosto de falar muito dessa, não sei quem já viu, provavelmente a maioria das gestantes já devem ter visto essa imagem. Eu acho ela bem bacana. Como já tive 2 partos, eu contesto, talvez quem teve, eu conteste também, porque no final a sensação que eu tenho é que a dor é muito maior e mais intensa, a gente tem que estar preparado para isso, não achar que é só o que está aqui, né? Mas o que eu gosto de explicar, né? É muito difícil às vezes saber quando efetivamente está em trabalho de parto. Vou explicar, não sei como é que está o conhecimento, talvez seja repetitivo, vocês já saibam, não sei. Mas eu vou explicar também, né? Mas o que eu acho interessante a gente saber, né? Que começa normalmente ou com uma leve sensação das costas ou com uma cólica, às vezes os dois meio juntos, assim. Daquela coisa, será que eu tô com dor nas costas hoje? Ou será que tem uma cólica meio menstrual que não evolui? A gente tem que ficar ligado, eu já vou explicar exatamente por quê, né? Depois essa dor tende a subir um pouquinho, e aí nessa fase eu contesto, porque eu senti a dor até no fio do cabelo, e tá tudo certo que a gente está entregue, está preparado para essa situação. A gente tem que saber que quanto mais entregue, tá mais perto, tá, de conhecer o neném. A gente também vai falar sobre isso, né? E até que no final lá vai começar a sentir essa ardência, né? Que a gente fala de ciclo de fogo do assoalho pélvico. A gente vai falar também melhor sobre ela, que é a maior alongamento do assoalho pélvico que a gente vai ter, né? E no final também continua. Muitas vezes a gente tem, depois do parto, continua com cólica, sim, né? Que é aquela dor para ajudar a voltar ao útero. Enfim, é só bem didático, assim, só para começar a entender, né? Então, vamos falar da fase latente, né? O que seria fase latente? Temos contrações irregulares. Então, o que realmente vai dizer o que é um trabalho de parto ou não é um trabalho de parto? É a regularidade dessas contrações. A gente tem que ter elas, que elas sejam efetivas e com um tempo também regular entre eles. Então, às vezes está muito irregular, não está bacana, não adianta também querer, temos que manter a calma e não adianta querer se desesperar, né? Aí tem a saída do tampão mucoso, que significa muita coisa, mas não significa muita coisa, na verdade, né? Porque pode demorar muito tempo depois que você tampa o mucoso, dias, até semanas depois, né? Ou a ruptura da bolsa, da bolsa, né? Que aí sim mostra que tá entrando em trabalho de parto, mas ele não é uma coisa assim, não precisa sair correndo para o hospital, assim, que estoura a bolsa. Mas é importante dizer, não sei se todas sabem, que nem todo trabalho de parto começa com a bolsa estourando. A bolsa pode estar estourando na hora que o neném nasce, né? Então, nessa hora, a primeira coisa, a gente vai começar a pensar em cronometrar, né? Existem aplicativos para isso, tem que saber o tempo de contração, o tempo da contração e o tempo entre cada contração, certo? Então, vamos lá, pensando em dicas para a fase latente, né? Primeiro ponto, talvez seja pensar em descansar, né? A gente não sabe quanto tempo que vai demorar esse trabalho de parto, então se a mulher conseguir descansar durante essa fase latente, que não está ainda em trabalho efetivo, bacana também, né? Se hidratar, comer. Eu já procurei nutris, eu queria saber o que comer em trabalho de parto. Eu não sei, as minhas nutris amigas não me falaram. Talvez vocês tenham dicas melhores, mas não dá para ficar sem comer, né? A gente já vai falar nessas posturas.
Mas penso também, botei aqui dançar. Dançar é uma coisa maravilhosa, porque a gente tem que pensar que além de botar o corpo para trabalhar, coisas que nos dão prazer também estão envolvidos no hormônio que se chama ocitocina, e é um hormônio que está muito presente no parto, né? Então, assim, dançar, caminhar, muito bacana seria caminhar com as pernas mais abertas, bem abertas. Na verdade, nessa hora, todas as posturas que a gente fizer, quer fazer algum tipo de exercício? Primeiro ponto, né? Não vamos fazer o parto uma maratona. Tu não precisa ficar fazendo exercício o tempo todo ali. Vamos com calma, né? Não precisa ser, faz uma coisa aqui, faz outra coisa ali, calma. Mas dá para fazer exercício sim. Nessa primeira fase, de preferência, exercícios que joguem o bumbum para frente, né? Que a gente consegue abrir a parte de cima. Não sei se vou conseguir me fazer ser entendida, né? Mas que vão abrir essa parte de cima. Então, postura na bola, né? Não que empina o bumbum, o contrário do empinar o bumbum. Difícil falar pela internet, mas pessoalmente daria para ver melhor, né? E posturas também que facilitem a ação da gravidade, né? A gente tem que entender que o parto é o neném com a cabeça dele durante as contrações vai ajudar a apagar o colo do útero. Então, se nesse momento, doutores, me corrijam se eu estiver falando alguma besteira, por favor, tá? Mas ele com a cabeça do neném, com a contração, a cabeça do neném vai ajudar a apagar. Então, assim, a gente consegue pensar, acho que faz sentido a gente pensar que posturas que facilitem a gravidade, sentado, em pé, né? Não ficar muito deitado, se quiser fazer algum exercício, para a gente conseguir ajudar que esse neném faça mais forças em cima desse colo uterino, né? Pode sentar na bola, quem tem bola adora bola, né? Rebolar, sentar, uma coisa que não se faz é quicar. O quicar na bola vai tender muito a piorar, aumentar, né? Vai aumentar, pode dar edema de vulva, não vai fazer o neném descer porque tá quicando na bola. Tem que lembrar que o neném roda, né? Então ficar pulando ali não vai adiantar muita coisa, né? Então dá para sentar, rebolar na bola, jogar quadril para trás, jogar quadril para frente, né? Tentar se conseguir, né? Tentar relaxar esse assoalho pélvico, se entender o que é esse relaxamento, conseguir relaxar, já vai começar a ajudar ali também, né? Gosto de também falar que a gente precisa se entregar à dor, não ter medo dela. Quanto mais medo tiver, chegar a dor, não. A tendência é muito maior de a gente atrasar esse parto, né? Então a gente tem que entender que dor é uma coisa, todo mundo já deve ter escutado falar isso, né? E sofrimento é outra, são coisas totalmente diferentes. Porque nesse momento, se eu começar a sentir uma dor agora, vai estar certo que tem alguma coisa de errado. Lógico que sim, não tá legal, porque eu não tô grávida, não tô gestante. Mas durante o parto, a gente tem que entender que quanto mais dor, mais perto de conhecer o neném. Então, quanto mais a gente menos não quiser que essa dor venha, mais tempo vai demorar todo o processo. Então, lembrando sempre de se entregar nesse processo, né? E aí, vamos falar da fase ativa, que é a fase efetiva que o útero realmente começa a dilatar, né? Normalmente ela já tá ali com 5 centímetros. Doutores, Sara, me corrijam também, se eu estiver falando alguma coisa, né, que não seja correta, mas durante todos os estudos, tudo que eu trabalho é nesse sentido, né? E como que fala, mais ou menos? Contrações efetivas, que seriam contrações de 40, 50 segundos, 3 contrações de 10 minutos, assim, a cada 3 minutinhos tem uma contração mais efetiva ali, né? É bem mais regular. E aí, normalmente, ela já não começa ali com 5 centímetros. Então, eu vou explicar um pouquinho, né, para quem não entendeu, o que é esse apagamento, né? Olha ali, ó, que bacana. Aqui a gente tem, bem didático, né? Mas é o colo do útero fechadinho, ó, ele é espesso e todo fechado. E à medida que vai aumentando, ó, ele vai ficando mais fininho e vai abrindo, permitindo a passagem do bebê para o canal vaginal. Lembrando uma coisa muito importante, o canal vaginal, a grande parte dele, ele vai estar se abrindo ali, mas onde realmente vai ter dor, onde realmente tem inervação para dor, é no final, é onde tem o assoalho pélvico, tá? O canal vaginal não é todo inervado, é só realmente os 3 últimos dedos, sei lá, mais ou menos isso aqui, que é realmente que é onde vai ter dor em questão de muscular mesmo, né? Aqui também achei essa imagem bem bacana, né? Que seria a dilatação do colo, que ele vai ficando mais fininho e mais espesso, né? E aí, o que precisa fazer? Primeiro ponto, manter a calma, tá? Segundo ponto, respiração é fundamental para parto. A gente precisa entender, como que eu falei para vocês, quanto mais nervoso, a gente vai falar finalzinho ali, eu pretendo falar um pouquinho sobre respiração também, mas quanto mais profundas forem, principalmente a expiração,
jogar o ar para fora, menos tende a... Ai, me fugiu da cabeça, assim. Mas vai diminuir realmente essa fadiga, esse cansaço, né? Vai hiperventilar. A gente não pode querer hiperventilar, porque se a gente começar agora a fazer um... Eu vou ficar cansada agora, sem estar em trabalho de parto. Então, imagina durante o trabalho de parto, né? Massagem do parceiro ou da parceira, né? De quem estiver junto, ou da pessoa de acompanhante, né? Que vai ajudar a aliviar. E posturas que se inclinem para frente nessa hora, tá? Essas posturas de inclinação para frente vão ajudar a diminuir a sensação dolorosa e também permitem, ainda nessa hora, é possível sim trabalhar em função da gravidade. Então, se conseguir ficar sentada ou ir numa bola, né? E a água também nessa hora ajuda bastante. Tem alguns estudos que falam que a água pode acabar atrasando, enfim. Eu acho que quando a gente tem que pensar um pouco no alívio, né, da dor. Quanto menos dor, mais relaxada a mulher tiver. Então, é bem importante a gente pensar nesse ponto, né? Então, a água quente tende a aliviar, sim. E lembrando, né, quanto maior a dor, mais perto de conhecer o seu bebê você está. E aí, o período expulsivo, que é quando definitivamente, não sei se eu estou passando muito rápido, né? Mas, enfim, espero estar conseguindo esclarecer algumas dúvidas aí, né? É quando definitivamente está mais perto do assoalho pélvico. Vamos lembrar que durante o parto, o assoalho pélvico, ele alonga 217 vezes a mais do que o normal. Mas é uma musculatura que está preparada para isso, né? Então, por isso que é normal começar a sentir uma ardência. A gente fala do ciclo de fogo, parece que está queimando. É esse assoalho pélvico na sua capacidade máxima de alongamento, né? E se ele estiver bem preparado, vai voltar, vai ficar tudo certo depois, né? E é muito normal sentir uma vontade de fazer cocô. Muita mulher acha, inclusive nos meus 2 partos, eu tive essa sensação. Primeiro mesmo, que tu não tem muita noção, eu não vou parir, eu vou fazer cocô. É a sensação muito próxima a isso, né? Mas fiquem tranquilos. Primeiro que quem trabalha com parto já está acostumada com esse tipo de eventos, acontecer de sair um cocô, mas sai muito pouco, porque a gente tem que entender que o bebê está fazendo força ali no local onde também passaria, ou onde teria o reto. Então, não precisa ter problema, né? Em relação a isso. E respeitar o corpo. O que eu falo em respeitar o corpo? Porque ainda se fala muito em puxo guiado. Tenho certeza que os médicos desse grupo não fazem, absoluta, né? Mas, faz força agora. Faz, força. E não é assim. A gente tem que fazer força quando o nosso corpo manda, né? O que é importante entender ali? Não vai ter assoalho pélvico, não vai ter respiração, não vai ter força de barriga maior que vai fazer o bebê expulsar do que a força do útero. É uma contração uterina que faz e que ajuda nessa expulsão do bebê, né? Então, não adianta depois passou o puxo, passou aquela vontade espontânea de fazer força. A mulher fica fazendo força, só vai piorar. Só vai aumentar muito mais a pressão em cima desse assoalho pélvico, aumentando a chance de dar laceração, aumentando a chance de depois do parto ter incontinência urinária, de deixar esse assoalho pélvico não muito favorável pós-parto, né? E não vai ajudar em nada, vai só deixar a mulher mais cansada. Então, assim, vamos respeitar, vamos fazer força quando o teu corpo pedir para fazer força. E vamos parar de fazer força nessa hora, né? Muito importante respeitar o assoalho pélvico, tá? Tem alguns exercícios que a gente faz, eu faço muito em consultório, mas dá até para fazer, né? Tentar fazer agora. Se nesse momento eu trancar meu nariz e fazer força, como se fosse uma força de cocô, e começar a prestar atenção lá no meu assoalho pélvico, a gente vai ver que ele vai trancar também. Então, quanto mais força a gente fizer, aquelas forças sem respirar corretamente, mais a tendência é de se enlacerar, de sobrecarregar esse assoalho pélvico e de cansar mais ainda. Vamos falar logo no próximo slide, e até é o último, já está acabando também, sobre essa parte de respiração, né? Outra coisa são posturas para parir. Claro que quem vai decidir é muito a mulher. Postura para parir, quem vai decidir, eu passo isso bem direitinho para minhas pacientes, posturas interessantes, né? Mas o que é muito importante pensar nessa hora de parir, né? Posturas que, tu pensa, vou usar a gravidade ao favor. E não é necessariamente assim. Porque se o neném precisa nascer de forma suave, como se fosse um escorregador. Porque se ele nascer de forma muito rápida, muito realmente somente para baixo, a tendência também é muito grande de dar uma laceração nesse assoalho pélvico. Então, quando tiver, é claro que a gente tem algumas posturas melhores ali para parir na hora mesmo, mas evitar posturas que deixam totalmente reto. Por exemplo, o banquinho é um excelente para a gente ir, de fato, quando o neném está quase nascendo, tá? Também ficar no banquinho muito tempo antes não permite a mobilidade. Essa hora é muito importante estar com o quadril livre, né? Para a gente poder deixar esse
sacro livre, o mais livre possível. Então, assim, posturas, tá sentada no banquinho, por exemplo, inclina levemente o corpo para trás, para fazer tipo um escorregador mesmo, pensar uma coisa mais leve, né? Outras posturas muito bacanas também, falam-se muito em 4 apoios, às vezes na bola, tem mulheres que gostam, que também não vai ser aquela coisa que vai descer diretamente, né? Tem a postura sentada na cadeira de parto, na cadeira de uma maca que levanta, né? Que daí fica... Tem mulheres que gostam também, que também não vai deixar totalmente a favor da gravidade. E falam-se muito, na minha experiência clínica eu não tive, e eu não consigo entender muito na questão da praticidade do momento, mas biomecanicamente é muito legal pensar em parir de lado, né? Porque o que a gente tem que entender? A gente vai usar a gravidade lá no começo, quando é para diminuir, para apagamento de colo de útero, né? Mas se a gente pensar nessa hora que eu puxo, que o útero já se dilatou, né? Nem já está lá em assoalho pélvico. Quem está fazendo força é o útero com uma coordenação da respiração e do assoalho pélvico, né? Então, assim, é importante tentar deixar o mais livre possível essa pelve e procurar posturas que inclinem mais o corpo, né? E deixe o corpo mais livre para não ficar de cara, né? Você nem nascer a favor da gravidade ali, né? E para finalizar, eu gostaria muito de falar sobre padrões respiratórios, né? Que são muito importantes também durante o parto, né? Então, o que seria o ideal? Respirações lentas e profundas, né? Com ênfase na expiração, que vai evitar com que a mulher hiperventile e fique muito mais cansada. Respirações erradas, por exemplo, a Valsalva, que é essa última que eu tô falando aqui, que a gente não solta o ar, vai diminuir. Aumentar a pressão sanguínea, pressão intrastorácica e intraabdominal, ou seja, vai alterar diretamente no neném, né? Então, vai reduzir fluxo sanguíneo para o neném, não vai permitir essa descida gradual, ser aos poucos e no tempo dele, né? Então, a gente precisa... Qual que seria a verdadeira sacada ali principalmente do puxo, falando ali no final, né? É não trancar a respiração. Então, como é que eu vou fazer força? Soltando ar. Né? Claro que vai ter momentos que, sem querer, a gente acaba fazendo força, mas tem que ser 25% do tempo. Grande parte do tempo a gente tem que estar soltando esse ar, usando a respiração a favor do momento do parto, né? E outra que é bem comum, e aí não vai ser tanto durante a contração, mas mais durante o parto, é a cachorrinho, né? Vai só hiperventilar, vai diminuir fluxo sanguíneo. Eu vou ficar tonta se eu começar a fazer isso agora. Vocês imaginem em trabalho de parto, como vai aumentar no cansaço, né? Então, essa parte respiratória, essa parte de saber soltar mais esse ar, é primordial também nessa questão de parto.